Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou o White Gonçalves e você está no canal Mais Tatu e Menos Religiosidade. Esse canal ele é muito direto, porque meu PC é muito ruim e eu não consigo fazer as edições, os cortes legais, então ele vai direto mesmo, sem corte. Se tiver monótono, me desculpe, mas a gente está começando agora e eu não tenho outra alternativa a não ser exatamente essa, que é publicar um vídeo sem cortes, beleza? Hoje a gente vai falar sobre cura e libertação e como que era na instituição que eu frequentava, né? Bom, para quem não sabe, para quem está chegando agora, eu sou tatuador, sou cristão, professo uma fé no cristianismo e etc. E eu frequentei muito tempo uma instituição religiosa e lá tinha todos os anos uma sessão do descarrego. Não é dessa igreja do coraçãozinho, muito pelo contrário. É uma igreja de esporte aquático, mas eu não quero entrar em detalhes para a gente não ter problemas, né, autorais aí. A gente está falando de gente muito poderosa financeiramente e que pode se doer, mas como eu não cito nomes, fica aqui no ar qual é a instituição. Todos os anos a gente tinha lá a sessão do descarrego, né? Só que não era, se chamava Casa Limpa. Você tinha que frequentar a célula, tinha um regulamento sempre muito presente lá, que a gente tinha que frequentar a célula pelo menos no período de 6 meses, ser batizado. Nesse período você poderia fazer a sua inscrição e pasme, não era de graça. Não era de graça. Você pagava um valor lá entre 50 e 70 reais, alguma coisa assim na época. Eu não sei como que é hoje, mas eu lembro que era esse valor. Então era 3 dias pelo menos. Era sexta, sábado e domingo. E algumas vezes era, por exemplo, sábado e domingo. Como que era? Bom, esse ministério de cura e libertação, ele é um ministério externo. Ele é aqui de São Paulo, né? De alguma cidade aqui de São Paulo. E a igreja específica, esse CNPJ da qual me refiro, convidava esse ministério para aplicar cura e libertação dentro dessa instituição religiosa. Então eles iam lá e davam os moldes. Olha, como que vai ser? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai dar as fichas, que são as apostilas, né, que é quase um estudo bíblico, é o dia inteiro, etc. E eles vão te dar uma apostila, uma ficha que você vai preencher ali. Ó, já começa por aí, você vai preencher algumas coisas, você vai colocar seu nome, seu endereço, tal. E lá tinha uma coisa que precisa ficar aqui muito bem claro, né? Nessa ficha que você ia preencher, você ia colocar lá os seus envolvimentos, por exemplo, com prostituição. Aí você tinha que colocar lá, já me envolvi com prostituição, já participei do crime organizado, eu era satanista, já fiz reiki, arte maricária, já fumei maconha, já fui usuário de droga, eu sou usuário de droga e etc. Você ia colocando todas essas lacunas. Então o que eles faziam? Eles pegavam todas essas fichas, acredito que eles liam isso, mas eles diziam o seguinte: Deus me revelou, né, esse momento aqui, Deus me revelou que essa ficha aqui a gente tem que orar por ela, e etc, e etc, e etc. Eu não estou aqui desmerecendo ou tirando sarro de que realmente há uma ação de Deus em alguns aspectos, né, que o Espírito Santo fala. Aliás, acredito nisso, mas eu não acredito em qualquer coisa que me disseram, que falaram, que não sei o que. Olha, eu acredito e crio pontos de referências, ou seja, específicos para que realmente eu tenha certeza de que é Deus falando e não a minha mente. Aí eles pegavam essas fichas, provavelmente eles faziam lá uma oração, né, que eu chamo de ritual, e selecionava algumas pessoas ali dentro para fazer a cura e libertação individual. Então, graças a Deus eu nunca fui chamado. Por quê? Porque eu nunca tive envolvimento com satanismo, eu nunca tive envolvimento com drogas e etc. Quem aqui já participou do que eu estou falando, de cura e libertação desse ministério específico eu não sei se é contratado, convidado, qual é o planejamento,
quanto que eles pagam, se dividem as porcentagens que eles cobram lá dentro, mas quem participou sabe muito bem do que eu estou falando. Então a gente começa, vai lá, 10 horas da manhã e sai de lá. Eu lembro muito bem que quem sediava ou organizava, né, que era representante participativa, era uma senhora muito pequenininha de cultura oriental e ela desornava completamente daquele ambiente. Só que é o seguinte, eu não sou um cara preconceituoso que fica olhando roupa, usos e costumes, né? Nesse aspecto, para mim era sensacional alguém que nasceu em 1900 bolinha, dentro de uma instituição aparentemente moderna, um púlpito bem peculiar para o esporte da qual eles praticam, ali ministrando pura libertação. Eu lembro que fez um gancho aqui, que essas puras libertações acontecia quando eu era da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Era a Semana da Libertação. Dava pôr a mão na cabeça das pessoas e aí demônio caía, que não sei o que lá. E era de fato, eu ficava morrendo de medo daqueles demônios por causa de responder minha mãe, meu pai entrar dentro de mim. E a gente tinha essa cultura do medo desde então, né? E para fazer ali uma ponte, não era tão diferente dentro dessa instituição. A diferença era que a estrutura e o ambiente eram mais organizados, as pessoas têm mais poder aquisitivo. É lógico que toda igreja começa com eles dizendo que eles estão em jejum não sei quanto tempo, que começa com uma oração, louvor, e aí começa. Eles explicam que Deus vai revelar as pessoas que vão ser chamadas individualmente para serem ministradas. Eu me lembro que quando começou, ela pediu para fechar os olhos e estava eu e mais 2 colegas. Na verdade, não era meu colega, né? O colega era o outro lá, o menino que a gente sempre andava junto, morava no mesmo bairro e a gente estava sempre na igreja junto, ele me dava sempre carona. E ele muito comunicativo, ele conheceu uma pessoa da mesma igreja, só que de um outro bairro, de outra cidade, e foi com ele. E lá, né, começaram a pura libertação. Primeiro dia, já começaram a falar de tatuagem e a ligação que tinha com o mundo espiritual. Velho, gente, eu já era tatuador e já trabalhava no estúdio de tatuagem há muito tempo. Aliás, 22 anos eu trabalho com piercing e tatuagem. Bom, enfim, é lógico que a instituição religiosa não é feita para mim, né? Você pode até ser um baita de um ignorante déspota, assim como um pastor dessa instituição, e dizer para você, se você não concorda, sai e vai para outro lugar. É muito mais fácil, né? Se tivesse relevância financeira, provavelmente eles convidariam para você ficar mais um tempo, mas como você não é lucrativo para a instituição, então é melhor que você procure outro lugar. É assim a visão de muito líder religioso na atualidade. Eu não sei como é na sua igreja, mas é assim lá. E quando eles começaram a pura libertação, falando de piercing e tatuagem, eu lembro que esse colega que morava próximo da minha casa, que a gente frequentava a mesma instituição religiosa, ele tinha largador. Na pura libertação, eles estavam falando sobre a relação, como eu havia falado, da tatuagem com o mundo espiritual. Então eles começaram a falar, olha, quando você faz uma tatuagem, ela sai sangue. Vou mostrar aqui, ela sai sangue. E aí, o que acontece? No mundo espiritual existe uma moeda de troca. E aí as entidades absorvem aquela energia e vai te fazer o mal. Cara, aonde está escrito isso? Na Bíblia. Esse colega que andava comigo, ele tinha uns alargadores bem grandes, né? Aliás, ele tinha uma orelha bem grande. E aí colocava alargador, ficava maior ainda. No final daquilo, eles começaram, no decorrer, eles começaram a contar a experiência de pessoas que tinham ido fazer tatuagem, inclusive um ex-cantor de uma banda de rock nacional. Nossa, eu curtia demais
era muito bom, pena que eu não posso colocar um som aqui, e hoje ele é convertido ao cristianismo, mas quando ele veio para essa instituição religiosa, cara, ele ficou extremamente cego, bitolado pra caramba. A esposa dele já nem tanto, né, que tem uma personalidade muito forte, eu percebo isso. E eu lembro que ela citou esse ex-cantor de uma banda de rock nacional aqui do Brasil, que ele foi fazer uma tatuagem e ele falou o seguinte, falou: Deus, se for realmente da tua vontade que eu faça essa tatuagem, que ela não sangre, que ela não verta sangue, que o Senhor possa colher o meu sangue, e eu quero atribuir essa glória ao Senhor e blá blá blá. Patético. Deixa eu dizer pra você de novo, patético. Uma pessoa que tem essa linha de raciocínio, provavelmente ela está persuadida pela linha de pensamento de pessoas que não têm vivência, ou acredito que têm vivência com o mundo cristão ou espiritual. Como que se chama isso? Sincretismo religioso. Não tem ligação ou vínculo com o mundo espiritual se você tem a ver com o cristianismo. Eu sempre falo, e eu não quero ofender aqui os nossos colegas que praticam a religião judaica, mas a gente não tem absolutamente nada a ver com o judaísmo. Nós não somos judeus. Então a gente não tem que viver com o sincretismo dos judeus tradicionais ou ortodoxos, que seja. E aí eu ouvindo aqui, eu falei, cara, mais uma vez, né, demonizando a prática de tatuagem em detrimento das suas próprias vontades, ou seja, e eu lembro que esse cantor, né, que agora frequentava essa instituição religiosa, que hoje não está mais, né, por divergências de ideias, provavelmente com a maturidade, as pessoas acabam abrindo mão exatamente de frequentar esses ambientes, porque começa a observar que ali existe uma dominação, uma manipulação para que você seja exatamente igual ao que eles querem, um cabresto. Não é muito diferente, né, de outras instituições. Formam pessoas que pensam como elas e não pensam como Cristo. O apóstolo Paulo mesmo falava que assim, sede meus imitadores assim como eu também sou de Cristo. Mas hoje em dia é exatamente o seguinte, me imitem bispo. O bispo fala para as pessoas, né? Eu sou disléxico. Imitem o bispo, imitem o apóstolo, imitem o diácono. Por quê? Porque eles são imitadores de outro apóstolo ou de outros bispos que não imitam a Cristo. E aí, cara, muito me entristeceu, obviamente, né? Porque a gente tem mais uma vez, igual eu estou falando aqui, a demonização da prática. Resumindo, no dia seguinte, esse colega que tinha os alargadores, ele tirou os alargadores e disse o que todo mundo fala. Meu Deus do céu, é patético. E ele falou o seguinte, é lógico, uma questão teológica, de influência, as pessoas querem pertencer a grupo. E outra, psicologicamente, isso batendo na sua mente faz um efeito, reverbera de um jeito. E ele disse o seguinte, olha, eu senti que o Espírito Santo de Deus me constrangeu e eu achei melhor tirar. Gente, que piada, velho. É lógico que ele ficou constrangido porque eles demonizaram tanto a prática de tatuagem quanto de aplicação de piercing e ainda usaram como referência esse ex-cantor de uma banda de rock nacional que frequentava aquela instituição religiosa, que no final do dia ele resolveu tirar. E aí por diante eles começaram a falar sobre piercing, que o piercing no umbigo tinha uma ligação com os egípcios e era uma parte que era para sensualizar, dedicada a uma deusa específica e blá blá blá. Gente, eu me lembro que a minha avó contava que quando ela era de uma igreja tradicional, lá no Rio de Janeiro, para você ter ideia, minha avó nasceu em 1932, e na igreja que ela frequentava, não podia tomar banho de sabonete. O pastor pregava que sabonete era coisa do diabo, porque tinha cheiro. A gente vivia num tempo, na época, a gente não, porque eu não sou dessa época, eu sou bem mais novo, né? Pode não parecer para você que deve ter uns 19 anos, mas eu sou mais novo. E nessa época,
eles tomavam um banho com o próprio sabão que eles faziam lá, e a mistura com criolina, produtos, banha, e fazia o próprio sabonete de coco. Quando veio para o Brasil essa inovação de um sabonete cheiroso, de algo diferenciado, por exemplo, de algumas marcas estrangeiras que agora não poderiam acessar o país, por causa do poder de compra que era melhor, então as igrejas evangélicas, algumas não se ajustavam a essa nova modernidade e pregavam isso lá, e minha avó acreditou nisso durante muitos anos da vida dela, coitada. E não é diferente na atualidade o quanto essas pessoas fazem mal para as pessoas que acabam de chegar na instituição religiosa e acham que a vida dela está uma bosta, está uma porcaria. Então elas injetam pensamentos da forma que elas pensam. Por quê? Porque elas vão ter a sua renda garantida, elas vão ter a manipulação do medo garantido. Então é muito difícil que você se desligue da instituição por conta disso. Sem falar, talvez o vídeo esteja muito extenso, sem falar na prática hipnótica que esse Ministério de Cura e Libertação aplicava dentro das suas curas e libertações. Eu lembro bem que eles pediam para você se concentrar e fazia quase que um tipo de regressão. Aí eles falavam o seguinte: olha, ele vai tocar uma música agora, eles tocavam uma música de suspense, bem numa frequência muito baixa, que para quem estuda psicologia, psiquiatria e hipnose, que é o meu caso, comecei a observar que ali tinha algumas práticas voltadas para a prática de sugestão hipnótica. Isso não é voltado para o cristianismo, tá? E comecei a observar isso numa pessoa leiga, igual o pastor dessa igreja mesmo, que provavelmente precisa disso, da renda, e que as pessoas vivam com medo e não libertas, vai adorar. Isso é um prato cheio para eles, né? Então, se é hipnose ou não, a igreja está cheia, melhor. Então eles começaram a colocar um som baixo. Eu sou um cara cético desde aquela época, só que não com tanta força, com tanto afinco. Isso demora para você criar uma maturidade, e hoje eu sou exatamente essa pessoa. Eles começaram a dizer: olha, você agora está num castelo, isso todo mundo de olho fechado e a música lá rolando de baixa frequência. Você agora está num castelo, existe uma ponte, dentro, no meio disso tem um lago de fogo, e você tem que passar para o outro lado. Olha só. E eu lá, imaginando tudo aquilo. Minha mente é muito fértil nesse aspecto e comecei a imaginar tudo aquilo. Só que assim, nada de transe, meu amigo. Aqui a mente é forte. E aí, comecei a ouvir algumas pessoas, sabe, gemendo. Elas entraram num transe hipnótico ali. Então o que é que aquela galera da Cura e Libertação fazia? Eles tinham vários agentes ou pessoas que colaboravam com eles em todo prédio da igreja ali dentro, né? Então quando uma pessoa acabava se manifestando hipnoticamente, que eles acreditavam que era uma possessão maligna, e hoje observando não era possessão maligna, era literalmente como se fosse o toque de Charcot, alguma coisa assim, mas elas caíam sem toque mesmo. Era mais no psicológico, no psique delas, no emocional. E quando eles iam dizendo algumas palavras, né, aquelas sugestões, aquelas pessoas iam caindo, o que eles faziam? Eles iam lá, falavam, e intensificavam a música. Não abre o olho, fica de olho fechado. Por quê? Porque aí você gera uma atmosfera, prende a sua mente dentro do ambiente de medo, que é isso que a religião faz. Prende você dentro do ambiente de medo, e aí você fica, não vou olhar para o lado, senão o diabo vai entrar no meu corpo.
E aí você ouve as pessoas, sai em nome de Jesus e tal, não sei o que. E muitas das vezes, e obviamente eu olhava, ia ver o que está acontecendo, né, disfarçadamente olhava. E sempre tinha alguém olhando para ver se tinha alguém olhando, se tinha alguém olhando. É engraçado, né, olhando para ver se tinha alguém olhando. E aí eles às vezes pegavam aquelas pessoas e se via que não tinha uma manifestação demoníaca, né, uma possessão, que algumas religiões dizem que não são orixás, são entidades e etc. Né? E aquelas pessoas pegavam e voltavam ao normal, eles levavam lá, pegavam um olhinho ungido, passavam na testa dela e essas pessoas se recuperavam a sua sanidade, voltavam literalmente ao seu estado emocional aparentemente normal. E assim por diante, era o dia inteiro essas pregações. E aí vinha aquela senhora, quando acabava tudo isso, aquela senhora vinha, né, até o culto, até o palco, eu não gosto de chamar de culto, e nem muito menos altar. Vinha e aí convidava a galera a se levantar as mãos, e muita gente ficava se balançando. E para quem entende de psicologia e hipnose, geralmente são pessoas mais vulneráveis, né? E aí descia aquela galera da intercessão e ficava tocando nas pessoas e as pessoas caíam, o famoso toque de Charcot. Cara, a vida inteira eu fui lá na frente e nunca caí. Eu sempre percebi que eles faziam palavras e falavam palavras no seu ouvido, que eles acreditam que isso é profético, isso é a palavra de Deus, você tem que acreditar no homem de Deus. Condicionando a mente da pessoa a acreditar que ela é uma autoridade incontestável e que você tem que cair devido a sugestões. Iam tocando nas pessoas e começavam a profetizar, vocês vão falar em língua, aquela chara blá blá blá, né? É a famosa chara blá blá blá. E aí as pessoas falavam seu chara blá blá blá. E aí acreditavam que estavam cheios do Espírito Santo, cessando o louvor, aquela calmaria, ela entrava e falava assim: eu gostaria de pedir sua contribuição financeira. Mano do céu, velho. Ai, caramba, como se não bastasse a gente estar gastando o dia inteiro comendo na lanchonete da igreja, que era uma fortuna, né? Resumindo aqui, a igreja contém bastante pessoas de grande poder aquisitivo. Então, os salgados, salgado para quem é de outro estado, é a coxinha, o pastel, o sanduíche, a esfirra, para quem é do Rio, o joelho, o misto quente, o bauruzinho, era na casa de 8, 10 reais ali, né? Então imagina o quanto essa cantina ganhava, lucrava. Lembrando que em outra oportunidade eu conto que essas lojas dentro dessas instituições era do pastor e pagava aluguel para ele, isso mesmo. E aí mesmo com todas essas condições, né, que a gente tinha que pagar, gastar dinheiro o dia inteiro, imagina, a gente ainda tinha que dar uma oferta para aquela senhora e as pessoas muito gratas por terem tirado seus demônios, né, é lógico que é hipnose, e condicionadas a acreditar que a vida delas ia melhorar, e eu não duvido que melhore, porque o psicológico das pessoas é estimulado e você sai leve porque você chorou, e chorar alivia a alma. Na psicologia a gente fala muito sobre isso também, né? A gente, né? E se fala muito sobre isso, é porque eu estudo psicologia. E a gente ainda tinha que dar uma oferta. Cara, eu lembro que a galera era bem generosa nas ofertas e eu tenho certeza que saiu ali aqueles 3 dias com um bolso muito cheio e aquela instituição arrecadou muita grana mesmo, inclusive a cantina que era alugada e pagava aluguel para o líder dessa instituição religiosa que tem o título de pastor. Bom, fica aqui mais um vídeo. Eu gostaria muito de saber de você aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Como que foi na sua igreja? Você já passou por isso? Sabe da onde e do que eu estou falando? Comenta aqui embaixo, porque isso vai gerar conteúdo. Valeu, galera, deixa seu like, por favor, ajudem, divulguem, goste você ou não,
me leve para casa. Se não gostou, me leva para casa. Valeu, Deus abençoe, saúde e sucesso para todos.